Como que você quer que as pessoas lembrem de você depois de você morrer? Eu sei que é um papo pesado, difícil, mas a gente vai falar sobre reputação, mas também ela em vida. Como você quer ser lembrado? No mundo onde nós, criadores, criamos e tentamos ajudar as pessoas, existem outros criadores e influenciadores que colocam muito dinheiro no bolso, prometendo coisas falsas como dinheiro rápido, viralização ou até pior, influenciando pessoas a jogar no tigrinho em produtos de qualidade questionável ou até mesmo aplicando golpe nelas. Então você como um criador ou você como pessoa, o quanto você deveria se importar com a sua reputação no mundo moderno. E eu quero te contar uma história agora de um homem que lidou com a sua reputação de uma maneira bem diferente. Eu não vou falar o nome dele ainda, eu quero que você tente adivinhar, mas enquanto eu conto a história, eu quero que você pense na reputação e no legado que esse homem deixou depois dele morrer. E aí você vai entender um pouco esse jogo da reputação. Esse homem era um cientista, bem nos tempos passados, já faleceu. Era um homem que nasceu lá nos anos 1900, não sei a data exata, mas ele era um cara que, dentre aquele momento, ele era um grande inventor, um grande cientista, descobriu coisas da física que poucos descobriram até então. Era um dos grandes nomes. E ele foi um inventor da dinamite. A dinamite que por muito tempo foi utilizada ali para construções de metais preciosos, também para você utilizar a dinamite para exploração de minas, e muito dessas coisas foi ele que descobriu. Não estou falando aqui do Oppenheimer, tá? Antes de você falar da bomba atômica, não é disso que eu estou falando. Estou falando do homem que descobriu a dinamite antes disso. Do composto ali que explodia. Só que a dinamite começou a ser utilizada em guerras também. E ele começou a ser conhecido na sua reputação em vida como o mercador da morte. Porque como um grande inventor, ele utilizou da inteligência dele para criar um composto que foi utilizado em guerras e matou diversas pessoas. Ele teve, por longo da sua vida, acompanhou esse apelido, o mercador da morte. O homem que ganhou muito dinheiro com a morte de milhares, dezenas e milhões de pessoas com o composto que ele inventou. Ele era um cara que se preocupava com a sua reputação, sim. E ele estava quase chegando no final da vida e a única coisa que lembravam dele era da dinamite. Você se pergunta, você conseguiria viver com isso na sua consciência? Sendo você o mercador da morte, esse seu apelido em vida, as pessoas lembrando, te estudando nos livros de história como o mercador da morte, seria esse o jeito que você queria ser lembrado? Essa é a história de Alfred Nobel. Eu acho que você já ouviu esse nome em algum lugar. Do Prêmio Nobel, né? Então é um cara que a gente guarda como uma reputação hoje positiva. O cara que estimula as ciências, a economia, o Nobel da Paz. A gente lembra do Nobel como um cara positivo para o ser humano. Mas o mesmo Nobel foi o Nobel que inventou a dinamite lá no passado. O Nobel, só finalizando a história, ao falecer ele deixou toda a herança dele, uma grande parte da herança dele, querendo que fosse premiado os maiores nomes das ciências, da paz, da economia, em torno do seu nome, para meio que corrigir a reputação dele. Isso foi muito bem feito, porque hoje a gente não lembra do Nobel como o cara que inventou a dinamite, mas sim como o cara do prêmio Nobel, basicamente isso. Só que hoje a gente vive num mundo muito mais desesperado por atenção, onde qualquer um pode expor a sua imagem e todo mundo, de certa forma, vai ser lembrado. Muitos de nós não vamos ter grandes conquistas como inventar dinamite e vai ser lembrado para o longo prazo. Talvez aqui eu quero falar de uma reputação mais de curto prazo, como que as pessoas querem que você lembre delas. Porque nós, como os criadores de conteúdo, a gente pensa nisso. A gente tem uma questão do ego que é muito importante para nós. Pô, como que a gente vai ser lembrado? Como que a gente vai ser percebido por outras pessoas? E quando eu entrei nesse mercado, é natural que você vai vendo pessoas que vão fazendo um bom trabalho. E eu quero dar nome a essas pessoas também, pessoas que me ajudaram muito no começo a mostrar que era possível criar um conteúdo sem ficar prometendo coisa fácil. Como promover ganhos de dinheiro rápido, promover ganho de viralização rápido. São pessoas que me ajudaram a mostrar que é possível você viver disso sem prometer algo, acho que assim, inalcançável para as pessoas. E colocar sua reputação em jogo caso você não entregue essas promessas. Vou dar nomes aqui que eu acompanho há muito tempo, tá? Como o Thiago do Tira do Papel, que, pô, hoje eu converso com ele no WhatsApp, eu acho isso animal demais. Quero trazer ele no podcast A Próxima Onda, aliás. Teve o cara que também era do movimento dele, eu esqueci o nome do Bota na Rua, eu não lembro se era Matheus ou Lucas do Bota na Rua, que também era um baita conteúdo. O próprio Arthur Miller é um cara que hoje me mostra um jeito de vender e vende muito sem parecer um vendedor e prometer coisa rápida e fácil para as pessoas. São pessoas que me mostram e me dão esperança no mundo
do mundo digital, que é um mundo que quando eu ouço pelo menos aquele termo marketing digital, como viver do digital, já me dá um certo arrepio. E eu já falo assim, puta, não acredito que eu faço parte desse movimento. Mas eu vejo essas pessoas que me mostram que é possível sim viver de uma maneira honesta e ser percebido como as pessoas de uma maneira honesta. Só que isso não é a grande realidade do mercado brasileiro do marketing digital. O marketing digital hoje, na sua grande maioria, ele é composto por pessoas de um bolo muito específico em Alphaville, em cidades que essas pessoas estão concentradas, que eles querem fazer dinheiro por fazer dinheiro. O que importa para eles é o próximo lançamento, é quantos milhões eles vão colocar no bolso e o dinheiro acima de tudo e acima de todos. Então não importa como, mas eles querem fazer o maior lançamento ou vender mais do que eles venderam no lançamento passado. Porque é uma empresa, porque virou um trabalho, um negócio e eles esqueceram do fundamental, que era ajudar as pessoas através de um conteúdo. Hoje eles já fazem, cara, eu vou prometer o que tiver que prometer para vender mais. O conteúdo, o produto que eu estou vendendo não importa. O que importa é a promessa, é como que eu vendo, é o ato da venda. E não em si o produto ou o conteúdo que eu produzo. E veio coisas, né, que começaram a ficar estigmatizadas. Até convido vocês a mandarem aqui nos comentários coisas que ficaram estigmatizadas no mundo do marketing tradicional moderno. Aquelas coisas tipo como crescer do absoluto zero, como ganhar em dólar, como gerar uma máquina de ganhar dinheiro. Todas essas coisas, comenta aqui embaixo qual que é a sua favorita, porque eu tô curioso de saber disso. Então as pessoas começaram a fazer promessas falsas para atingir um público brasileiro que a gente chama de público P0. Talvez você já tenha visto esse termo, quem fala muito disso é o Ícaro de Carvalho, que é um cara que eu ainda gosto, desses todos é um cara que eu ainda, acho legal, tem muita coisa legal falando dele. E o termo P0 ele significa falar com o brasileiro médio. O brasileiro médio é aquela pessoa que não tem muita instrução, não tem muito conhecimento, ainda não é tão letrada. Eu sinto que assim, hoje aqui no meu canal, vocês que me assistem, tem um alto nível de consciência. Provavelmente você já comprou alguns cursos, se decepcionou com alguns, gostou de outros e tá tudo bem. Eu venho do meu próprio curso, o Clube de Criadores, eu vou deixar o link na descrição, obviamente, que eu tento não forçar muito a barra, forçar muito a venda. Eu tento até na minha promessa ser muito claro, né? Torne a criação de conteúdo em um negócio saudável. Não vou ensinar você a viralizar nem ganhar dinheiro rápido. Vou ensinar lá você a transformar e monetizar de uma maneira saudável mesmo, que você consiga fazer isso por longo prazo. Só que essa promessa de transformar o seu conteúdo em um negócio saudável, quando a pessoa é um P0, é uma pessoa que acabou de entrar nesse mercado, cara, ela não quer ganhar dinheiro difícil, devagar, construir um negócio no longo prazo. Ela quer ganhar o dinheiro o mais rápido possível, com menos obstáculos possíveis. Ela quer algo que seja alcançável para ela no menor tempo possível. E quando eu construo uma oferta que tem essas características, a pessoa fica, cara, feliz, porque é isso que ela estava precisando. Mas por muitas vezes isso é inatingível e ela é vendível com promessas difíceis de serem alcançadas. A maioria das pessoas que comprou algum curso de ficar rico rápido, diria que 99% não ficou nem rico, nem ficou, e se ficou rico não ficou rápido. Então é complicado essas promessas porque ele estigmatizou um mercado que é um mercado de informação, de cursos, para você melhorar com uma habilidade como um ser humano, como um profissional, que eu acho super válido, tá, esse tipo de mercado. Porque as pessoas não é que elas não gostam de cursos online, elas não gostam de falsas promessas, elas não gostam de ser enganadas. Então esse que é o ponto. Eu vejo de um lado essas pessoas que eu mencionei fazendo um bom conteúdo, prometendo coisas realistas para as pessoas, mas vejo esse outro mundo de Alphaville, essa galera desse bolo da internet, prometendo para fazer dinheiro, só por fazer dinheiro. Isso me incomoda porque eu fico pensando como essas pessoas vão ser lembradas no longo prazo. A gente tem uma teoria que chama de outrage marketing. É uma teoria que quem inventou e quem nomeou essa teoria foi um cara na gringa chamado Andrew Tate. Eu não sei se você conhece ele, é um carecão lá da gringa que já foi preso diversas vezes por fazer um conteúdo que ele leva todo o conteúdo que ele faz ao extremo. As promessas que ele faz são extremas, então, de ganhar dinheiro rápido, de ficar rico rápido, mas tudo que ele fala para alcançar mais público é algo assim, é um conteúdo bem machista, é um conteúdo assim muito extremo em como você deveria levar a vida, e cagando regras assim, tipo, vivendo uma vida intensa mesmo, extrema, com uso de drogas, com muito sexo, muito trabalho, trabalho duro,
promessas que, querendo ou não, vai atingir um certo nível de pessoas. Tem até documentários, tem um filme, inclusive, que mostra aquela série Adolescência do Netflix, que ficou muito famosa. Era um menino que foi influenciado por essas mensagens. E eles fazem alusões que seria do Andrew Tate, desse cara. Mensagens contra as mulheres, que geram uma certa agressividade, mensagens com muita intensidade na mensagem, fizeram o moleque fazer o que ele fez. E isso, cara, a gente vê no mundo moderno demais. Promessas, agressividades, é o marketing para chocar as pessoas. A gente deixou de estar no marketing de utilidade, que era onde eu te passasse uma informação que fosse útil para a sua vida, para a gente virar um marketing do choque. De quem fala a coisa mais extrema vence. Quanto mais polêmico você for, independente do lado, melhor para quem que você está vendendo. Essa estratégia ela foi disseminada no YouTube, no Instagram, em qualquer plataforma, de maneira massiva. Pessoas como Raya Santos, Pablo Marçal, são pessoas que já falaram dessa inspiração no método do Andrew Tate, mas a gente vê várias outras personalidades que esses dois são questionáveis, mas nem tanto quanto pessoas do submundo da internet, né? Quando você vai pegando, sei lá, um Thiago Finch da vida, essa galera que você já vai entrando no bolo, um Ruiter da vida, você já vai entrando num iceberg muito grande. Esses dois ainda estão na pontinha do iceberg. Dentro você vai ver a galera que vende golpe, vende cassino online, vende máquina de trade, de opção binária. Você vai entrando no submundo da internet, tem muito mais disso. E é muito preocupante, porque hoje a gente não tem mais a reputação, são tantas pessoas falando na internet que a gente esquece rapidamente o que está acontecendo, quem elas são. Eu não sei, honestamente, como essas pessoas vivem, tá? Eu não sei como que elas vivem fora, sabendo o que elas fazem, como elas ganham dinheiro, como que elas dormem à noite, mesmo com milhões na conta. Não sei o que passa na cabeça delas para sustentar um personagem por muitas vezes, ou também para lidar, se é uma pessoa que se envolve muito em treta e muita polêmica, como que lida o mental com tanto processo, com tanta loucura que acontece no dia a dia, com tanta discussão online? Cara, nos poucos momentos que eu tive alguma polêmica com algum outro youtuber, eu ficava muito mal. E olha que eu nunca cheguei a 1/3 do que polêmicas da internet já geraram. Foi pequenos desentendimentos que aconteceram publicamente que eu já ficava em choque por terem acontecido. E eu não queria, ser percebido dessa maneira, tá ligado? Então eu fico pensando como que essas pessoas conseguem dormir à noite, sabendo que elas fizeram o que ela faz. Então é um nível mais micro mesmo. Tipo, o público, por muitas vezes, vai esquecer, nem vai lembrar de você. A sua reputação é apagada porque sempre vai ter algum outro maluco fazendo alguma coisa pior do que você online. Você pode sofrer algum cancelamento, algum hate em determinado mês, mas daqui 3, 4, 5 meses, anos, ninguém vai mais lembrar que você fez aquilo. A justiça não vai lembrar, nem as pessoas vão lembrar. É capaz de você voltar no mercado, conseguir construir uma audiência do zero novamente, e ninguém ter lembrado do que você fez. Eu tento ser bem honesto aqui pra vocês no que eu falo, então você pode tomar esses dois caminhos. São dois caminhos de crescer na internet. O marketing do choque, onde você vai chocar as pessoas pelos vídeos que você faz, ou um marketing mais honesto, um marketing tranquilo, um marketing que você consegue fazer, ganhar um dinheirinho honesto. Eu falo pra vocês, eu não ganho muito dinheiro todos os meses, eu ganho um baita salário, mais do que eu ganhava na CLT, tranquilo, mas não é muita coisa, eu consigo pagar minhas contas, investir uma graninha e tá tudo bem, é um negócio saudável que vai perdurar pro longo prazo. Eu fico feliz de como as pessoas me percebem ao longo do tempo. Tem pessoas que não gostam, natural, sempre vai ter hate, eu não tô falando de haters aqui, mas eu falo da percepção geral do público. Tem pessoas que eu olho, de cursos que eu já comprei, que eu não gosto daquela pessoa porque eu me senti enganado. E eu não quero enganar outras pessoas. Então eu sinto que a minha percepção em torno das promessas que eu faço, elas estão muito alinhadas com o conteúdo que eu faço. Você pode achar bom, pode achar ruim e tá tudo bem. Não tem problema quanto a isso. Mas esse é um caminho. É o caminho do choque ou o caminho da honestidade. O que você tem que entender é que você vai abrir mão. Uma vez que você escolhe o caminho da honestidade, principalmente online, você vai abrir mão de números exorbitantes, tanto de seguidores quanto também de visualizações. E são metodologias diferentes, tá? Tem gente que te ensina a viralizar através do choque, através de hooks, de atenção, de promessas falsas, de você ludibriar as pessoas a acreditar uma coisa que não é, vender na embalagem uma coisa muito melhor do que é o produto. Eu não quero ensinar isso para vocês. Eu quero ensinar vocês a terem um produto muito bom primeiro e depois embalar esse produto de uma maneira interessante que as pessoas possam clicar. Por muitas vezes não vai atrair tantas pessoas quanto se você viralizasse. E tá vendo esse homem que tá aqui? Deixa eu até começar o vídeo de novo, que acabou, cara. Só tem 20 minutos esse vídeo aqui. Esse homem aqui é um homem que mais me inspirou
na minha vida nessa questão de reputação, que eu sei que é uma coisa inalcançável pra mim, que é o Freddie Mercury, que eu tenho até o quadro do Queen aqui, que é minha banda predileta. Esse homem já faleceu, isso antes dos anos 2000, só que ele vai ter uma reputação como um dos melhores cantores de todos os tempos. Por muitas vezes você consegue ter um trabalho honesto, ou se você for o melhor no que você faz, você pode ter essa questão da atemporalidade ao longo do tempo. Mesmo depois de você falecer, você vai ser lembrado ao longo do tempo. E eu acho isso muito lindo. Eu sei que talvez é inalcançável para mim, que não tenho nenhum talento como o de cantor dele, algum talento físico, esportivo, que possa ser lembrado por gerações. Mas eu escolhi então tomar esse caminho de fazer da minha maneira honesta. Eu não sei o que vai ser do futuro, eu não sei se eu vou fazer algo grandioso no futuro, mas eu tô orgulhoso com tudo que eu já fiz até então nesse canal, não ter uma reputação de certa forma manchada. E é basicamente isso. Eu lembro num vídeo de um criador que eu gosto muito aqui, que é o Bruno Castelo. Ele fez um vídeo muito interessante, eu vou botar na descrição. E eu gerei um questionamento sobre o artista Van Gogh, que é um artista que ele é um cara incrível, muito bom no que fazia. Porém, ele durante a sua vida não ganhou nenhum dinheiro com a arte e também não teve nenhum reconhecimento. E eu quero fazer uma pergunta final para vocês aqui nesse vídeo, que você pode deixar também nos comentários. Você prefere viver uma vida sem reconhecimento e sem dinheiro, mas com muito reconhecimento, você vai ser reconhecido em livros de história, você vai ser reconhecido, você vai ser estudado no futuro para as próximas gerações, você vai ter uma reputação, cara, perpétua ao longo do tempo, mas em vida você não teve dinheiro nem reconhecimento. Você prefere esse cenário ou você prefere o cenário onde você teve dinheiro e um certo reconhecimento em vida, mas depois que passar, você nunca mais vai ser lembrado? Qual desses dois você prefere? Eu confesso que eu penso nisso quase que diariamente e eu não sei responder essa pergunta. Honestamente, não sei responder essa pergunta. Porque eu acho animal as histórias como o do Van Gogh, que são pessoas que a gente estuda até hoje, mas eu imagino quão duro foi viver a vida dele, de ter sido ignorado o tempo todo. E por muitas vezes é isso que nós youtubers sentimos, né? A gente posta vídeo, ninguém assiste, é triste, mas a gente sabe que a gente tá fazendo algo bom. E o que importa é a gente botar essas coisas no mundo. Hoje eu tenho ciência que eu não tenho as habilidades que o Freddie Mercury, que o Van Gogh, que o Nobel tem, mas eu tenho um único objetivo, que é fazer as pessoas que estão ao meu redor, as poucas pessoas, lembrem bem de mim, independente do que aconteça. Eu honestamente acho que é possível você viver da internet sem ser um grande personagem, sem você prometer coisas falsas, vender golpes para as pessoas. É claro que você está abrindo mão de muita coisa, muito dinheiro rápido, essas coisas. Mas no final eu vou dormir tranquilo, não vou ter recebido processos, não vou estar sendo perseguido, idolatrado por pessoas por ter criado uma seita. E talvez eu não seja também um Nobel, um Freddie Mercury, um Van Gogh, mas eu sei que as pessoas que estão do meu lado vão lembrar bem de mim e no final é disso que importa.